Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Deus. Estou muito feliz, estou muito agradecida a Deus pela oportunidade que Ele me dá de mais uma vez estar aqui para gravar um vídeo, uma palavra, Romanos 3. Nós vamos discorrer Romanos 3. Essa mensagem, irmãos, é uma mensagem que nós devemos nos demorar. As mensagens que traz ao nosso coração esperança, que apresenta a nós a proposta de Cristo, salvação, que nos apresenta, irmãos, a justificação pela fé, que nos apresenta, queridos, a justiça de Cristo, a única forma de nós sermos salvos, de nós sermos justificados. Romanos 3. Nós não vamos poder ler todo o capítulo, porque é um capítulo grande e o vídeo pode ficar muito extenso. Mas nós vamos ler os versículos 9 a 11. Pegue sua Bíblia, que abre em Romanos 3. Nós vamos ler os versículos 23 a 26 e os versículos 28 a 31. Mas eu sugiro que você depois, com tempo, com mais calma, leia todo o capítulo 3 de Romanos, tá? Você vai ser tremendamente edificado, como eu tenho sido ao estudar esse capítulo, maravilhoso. O tema do nosso estudo é o dilema humano e a solução divina. Mas antes da gente discorrer, eu quero apelar que você se inscreva, que você comente, que você compartilhe, que você seja instrumento também, nas mãos de Deus, para que outras pessoas venham ser tremendamente edificadas, venham conhecer a palavra de Deus, venham conhecer ou relembrar a proposta de Deus para as suas vidas. Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigada. A tua palavra está aqui, Senhor, em minhas mãos e nas mãos dos meus irmãos também, Senhor, que estão comigo neste momento. Ó Senhor, tua palavra, Pai, é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. A tua palavra, Senhor, enobrece, a tua palavra refina, a tua palavra transforma. Senhor, que o Espírito Santo, o professor por excelência, venha estar conosco nesse momento, venha nos iluminar o entendimento, para que nós possamos compreender a proposta de Cristo para cada um de nós. É no nome dele que oro, que oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos ler aqui Romanos 3, versículos 9 a 11. Olha o que diz aqui. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Aí o verso 10 diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. E o verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Aí os versículos 23 a 26 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora os versos 28 a 31. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? O apóstolo Paulo faz essa pergunta. E ele mesmo responde: não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Nós vamos discorrer sobre este assunto, irmãos, e sabermos o que significa este capítulo. O que o apóstolo Paulo quis dizer com essas palavras que nós acabamos de ler aqui, Qual é a única solução, irmãos de Deus, para o homem? O homem que está ali mergulhado em delitos e pecados, o homem que não é justo, o homem que não entende as coisas, o homem que realmente, infelizmente, não foi ainda justificado pela fé. Qual é a única solução de Deus para esse homem, para essa mulher?
Irmãos, todos nós precisamos receber a justiça de Cristo, que se tornou acessível através de quem, irmãos? Através da morte de Cristo Jesus. O Calvário, meus irmãos, é a única solução para você e para mim. Não existe uma outra solução. Se nós não nos apropriarmos dos méritos de Cristo, do sangue que foi derramado na cruz, nós não seremos justificados. E o objetivo desse capítulo é exatamente este: saber, irmãos, que nós, que a nossa conduta não poderá nos salvar, que o melhor que nós sejamos ou pudermos ser, isso não é suficiente. Isso não nos recomenda a Cristo, porque nós somos pecadores. Nós somos aceitos, irmãos, unicamente pela fé em Cristo Jesus. E nós precisamos sentir, irmãos, profunda gratidão a Deus, profunda gratidão a Cristo pela dádiva da salvação, pela dádiva da graça que nos foi concedida através da morte de Jesus, Por meio de Cristo Jesus, nós temos acesso a Deus, nós somos justificados. E nós precisamos sentir essa imensa gratidão em nosso coração. E essa gratidão, ela vai ser manifestada, ela precisa ser manifestada através de uma vida de obediência, E nós precisamos aceitar a Cristo, confiar nele como Salvador pessoal e seguir a Cristo como humildes discípulos, com a humildade de uma criança, com a confiança de uma criança. Irmãos, os crentes justificados estão debaixo do pecado? Porque aqui o apóstolo Paulo diz que todos estão debaixo do pecado. Tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. No versículo 9. E eu pergunto para você, aqueles que foram justificados por Cristo, pelos seus méritos, pelo sangue, eles estão debaixo do pecado? Irmãos, quando Paulo escreve que todos estão debaixo do pecado e que não há nenhum justo, nenhum sequer, ele está se referindo, irmãos, àqueles que estão separados ou estão longe de Cristo, que não aceitaram ou ainda não aceitaram a proposta de justificação, a proposta da graça, a proposta de Cristo. Todos aqueles que não experimentaram pela fé o poder salvador de Jesus são injustos, sim, e eles necessitam da justificação. Então, aqueles que são justificados não estão debaixo do pecado, de maneira alguma, nem podem estar. Estão, irmãos, debaixo da graça, porque foram justificados. Eles começaram ali uma nova vida em Cristo Jesus, como diz a palavra do Senhor. Então, alguém é capaz de realizar boas obras? Alguém é capaz de realizar boas obras, obras que realmente dignificam? Um homem, uma mulher, um jovem é capaz de realizar obras agradáveis a Deus, irmãos? 1 João 2, verso 29, eu gostaria de ler com os irmãos, 1 João 2, 29, olha o que diz aqui. 1 João 2, verso 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, irmãos, com certeza, só o crente que nasceu de novo e foi justificado pelo poder do Espírito Santo é capaz de realizar obras que sejam agradáveis à vista de Deus, à vontade de Deus. Então, sim, com certeza, alguém é capaz de realizar obras que agradam a Deus, certamente. Se essa pessoa, irmãos, se esse homem, se essa mulher, esse jovem, passou pelo novo nascimento, passou pela conversão, se essa pessoa foi justificada pelos méritos do sangue de Jesus, certamente ela tem capacidade em Cristo, na pessoa de Jesus, de praticar obras que agradam a Deus. E deve praticar obras que agradam a Deus. Uma pessoa que nasceu de novo, ela não pode viver uma vida de práticas pecaminosas, porque isso não vai combinar com o novo nascimento. Se eu nasci de novo, eu não posso viver como outrora. Não é verdade? Vocês concordam, meus irmãos? Uma pessoa que nasceu de novo, que nasceu da água e do Espírito, ela precisa ter obras correspondentes. Quando nós pecamos,
nós ficamos com sentimento de culpa, mesmo depois do novo nascimento, mesmo depois de sermos justificados pela fé, nós podemos pecar, não é verdade? Infelizmente, nós somos pecadores. E aí? E aquele sentimento de culpa? O que devemos fazer com esse sentimento de culpa? Esse sentimento de culpa, irmãos, tem de ser deposto aos pés da cruz, aos pés de Cristo. Nós precisamos ouvir pela fé a voz de Jesus dizendo para nós assim: deponha tudo sobre mim, eu levarei teus pecados, eu te darei paz. Lembro de Mateus 11, 28 a 30, venham a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o convite de Cristo para você e para mim hoje, quando nós pecamos, né, aqueles pecados, às vezes, eu não digo, irmãos, pecados de estimação, pecados aí que nós temos ali cultivado no coração, né, que são aqueles pecados ali acariciados. Nós precisamos libertar desses pecados. Mas, infelizmente, mesmo que nós não tenhamos pecados acariciados, nós cometemos pecados. Às vezes a gente prejulga uma pessoa, a gente malda uma pessoa, às vezes a gente cultiva pensamentos que não agradam a Deus. Enfim, nós somos pecadores. Então, nesses momentos, nós precisamos aceitar o convite de Jesus. Venham a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deponde tudo, confesse, se ajoelhe em minha presença, me adore, se renda. Nós precisamos nos despir diante de Deus, irmãos. Confessar a Deus nossos pecados e certamente Ele nos perdoará. Amém? E qual é a função da lei na obra de salvação? Porque aqui o apóstolo diz, né? Aqui no versículo... vamos novamente para Romanos, né? Eu saí de Romanos para 1 João. E agora nós vamos voltar para Romanos, capítulo 3. E aqui no versículo 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Mas aí no versículo 31 ele diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? E ele mesmo responde: não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, queridos, qual é a função da lei na obra de salvação? Na realidade, irmãos, a lei é uma régua, né, que mostra quão tortos nós somos. A lei é como se fosse um espelho. Quando nós nos arrumamos para ir à igreja ou qualquer outro lugar, a gente se arruma, se alinha, né? E a gente se olha no espelho para ver se está tudo direitinho. E o espelho mostra se o botão tá direitinho, se não tá abotoado errado. O espelho mostra se a gola não tá para dentro, não é verdade? Se não tem nenhuma sujeira no rosto. O espelho mostra onde está o problema. Mas a lei, né? A lei é como se fosse um espelho. O espelho te mostra onde está o problema. Mas o espelho não tem uma mão para ajeitar tua gola se estiver errada. Assim é a lei. A lei, ela nos mostra onde está o problema no nosso caráter. Mas a lei não consegue remover esse problema. Mas o papel da lei é importante, porque sem a lei, nós não iremos descobrir onde está o problema. A lei nos aponta o problema. E ao mesmo tempo, ela nos aponta quem pode resolver o nosso problema. E quem é que pode resolver o nosso problema, queridos? É Cristo Jesus, né? Só o Senhor. É necessário, irmãos, que nós sejamos justificados por Cristo. É preciso receber essa justiça. E ela vem de Jesus, unicamente de Jesus. Mas como que nós podemos receber essa justiça? O espelho nos mostra o nosso problema, que é a lei. A lei te mostra o teu pecado. A lei me mostra o meu pecado. E ela me aponta para Jesus. E como é que eu posso receber de Jesus, irmãos? Essa justificação, esse perdão, essa justiça. Só podemos receber através da fé. Nós precisamos ter fé em Cristo, irmãos. E essa justiça é chamada de o dom da graça. Versos 24 diz aqui, ó. O verso 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, irmãos queridos, né? Essa justiça de Cristo, ela é chamada de graça. E ela é o poder de Cristo manifestado em nossa vida.
A pessoa salva é aquela que recebeu o Espírito de Cristo. Romanos 8, verso 9, se a gente passar aqui umas folhinhas, a gente vai ler aqui, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, a justiça de Deus é quando a gente recebe o Espírito Santo em nossa vida, nós recebemos a justiça, porque é o Espírito Santo, né? A justiça de Deus é nossa quando recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, traz a experiência da justificação ao nosso coração. Sem a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, não há regeneração, não há perdão, não há justificação. Nós precisamos receber a justificação, né? E salvação é justificação. Nós precisamos receber a salvação. E o que é a salvação? É justificação. E o que é a justificação? É perdão dos nossos pecados, né? Quando nós somos justificados, nós somos perdoados. É a mesma coisa. Perdão é justificação. Justificação é perdão. E como é que o Senhor nos salva, irmãos? Nós podemos ler aqui em Tito. Tito fica depois de Tessalonicenses, depois de Timóteo. Tito capítulo 3, verso 5. Olha o que diz aqui, ó. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, como é que o Senhor nos salva? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, irmãos, em nossa vida. Viu, queridos? Por isso que a pessoa do Espírito Santo é fundamental em nossa vida. Nós precisamos receber a pessoa maravilhosa do Espírito, clamar pelo Espírito, sermos rebatizados pelo Espírito todos os dias, porque é a pessoa do Espírito que nos leva a Cristo, que nos aponta a Cristo, que nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. O que a justificação abrange? Nós lemos em João 3,5 que Jesus, quando teve aquela experiência com Nicodemos foi, né, falar com Cristo. Na verdade, não foi uma experiência, foi uma entrevista, né? Eles conversaram, Jesus disse para ele assim, né, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Então, nós precisamos, irmãos, passar pela experiência do novo nascimento. Nascimento da água e do Espírito, né? Para que tenhamos a justiça de Cristo, precisamos diariamente ser transformados, irmãos, pela influência do Espírito, a fim de sermos participantes da natureza divina. Então, para que tenhamos a justiça de Cristo, precisamos diariamente sermos transformados pela influência do Espírito em nossa vida. É a pessoa do Espírito Santo, queridos, que nos transforma, que nos convence, que nos converte do pecado, da justiça e do juízo. E aí nós podemos receber, então, a natureza divina, a justificação e o perdão. Coisa maravilhosa, não é, queridos? Então, o que significa a palavra graça? Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, justificados pela fé, não é? Julgados pelas obras. Mas o que é graça? Graça é um favor imerecido, né? Nós sabemos. Mas, em miúdos, irmãos, graça é amor. Amor redentor, amor da parte de Deus, amor da parte de Cristo, que recebemos quando entramos numa relação de aliança, de concerto com Cristo. Quando a gente entra em aliança com Deus, sim, Senhor, confessando nossos pecados, a gente diz, Senhor, realmente, sem Ti eu não vou conseguir. Eu preciso, Senhor, de Ti. Vamos nos aliançar, Pai, põe uma aliança em meu dedo, uma aliança de compromisso. Eu te aceito como meu Salvador, como meu Senhor. E aí, queridos, naquele momento em diante, o Senhor nos justifica, né? E aí nós recebemos o amor redentor de Deus em nossa vida. Nós começamos a sentir realmente esse amor. Nós temos esse amor que nós sejamos bons ou não, né? Que nós não somos bons. O amor de Deus é incondicional. Mas eu digo, irmãos, assim, nós recebemos dentro de nós esse amor para também amarmos os outros, para também sermos instrumentos de salvação a outros. Esse amor que nós temos, que o Senhor tem por cada um de nós sentimos esse amor, mas é preciso que esse amor entre dentro de nós e também seja manifestado em nossa vida para outras pessoas. É nesse sentido que eu falo, tá, queridos?
E a participação na graça e na justiça de Cristo nos confere uma outra identidade, irmãos. Quando a gente aceita essa proposta maravilhosa de Cristo, a justificação pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados, quando a gente aceita que somente através de Cristo nós podemos ser salvos, nós recebemos uma nova identidade? Nós precisamos de uma nova identidade? Vamos primeiro responder essa pergunta. Você acha que você precisa ser uma nova pessoa? Eu preciso, irmãos, receber uma nova identidade. Cada dia. Eu não quero ser aquela velha Diane que cometeu coisas pecaminosas, que entristeceu ao Senhor, que já fez coisas erradas. Eu não quero ser eu não quero continuar sendo essa Diane. Eu sei que você também não. Mas para que nós recebamos nova identidade, para que as pessoas da nossa família vejam que nós temos sido diferentes, estamos sendo transformados, né? Que realmente, realmente a Diane está mudando para a honra e glória de Deus. As pessoas precisam ver, irmãos, mudança em nossa vida. Nós precisamos pedir a Deus mudanças em nossa vida, em nossa maneira de viver e de ser. E para recebermos essa nova identidade, né? O que é necessário? A participação da graça e da justiça de Cristo nos confere nova identidade, sim. E como que nós podemos receber essa identidade? Pela fé, nos méritos do sangue de Cristo. Reconhecendo que sem Ele nós não podemos nada. Reconhecendo, meus irmãos, que só através de Jesus. Reconhecendo, confessando nossos pecados. Nos apropriando pela fé do poder para sermos novas pessoas, meus irmãos, em Cristo Jesus, né? Então, a própria atmosfera que envolve o novo cristão vai ser diferente, né? Vai haver paz, serenidade, uma sensibilidade pelas coisas espirituais, né? Especialmente no lar. O teu esposo, irmã, vai notar a diferença em você. A tua esposa, irmão, vai notar a diferença em você. Os teus filhos vão notar a diferença. É necessário que essa diferença, é necessário que essa identidade seja realmente manifestada em tua vida e em minha vida. O que diz 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é maravilhoso. Essa é a proposta do Senhor para você e para mim. Uma nova identidade, sermos justificados, sermos perdoados pela justiça de Jesus. Essa justiça é o nosso título para o céu e também, queridos, a nossa adaptação para o céu. Sem essa justiça, nós não vamos alcançar a salvação. É Cristo, irmãos, a pessoa de Jesus, este crucificado e ressurreto. Precisamos receber de Cristo a justificação e o perdão. E a gente só recebe confessando Ele como nosso Salvador e Senhor, nos rendendo a Ele e deixando que Ele conduza a nossa vida. Que Ele seja, irmãos, o primeiro, o último e o melhor em nossa vida. Que nós possamos, meus irmãos, entender que nós temos um grande dilema e que a solução para esse dilema é Cristo. Nós fomos mortos em delitos e pecados, mas a partir do momento que a gente reconhece que Cristo é o nosso Salvador e Senhor, nós possamos a ter vida, e vida em abundância. Vida por quê? Vida porque nós somos justificados, nós somos perdoados e habilitados pela graça a vivermos uma vida de obediência. Amém? Como diz aqui o texto que nós acabamos de ler, 2 Coríntios 5,17. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Aquilo que eu fui, já passou. E agora tudo se faz novo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, obrigada por essa proposta maravilhosa que o Senhor nos dá. E nós recebemos, meu Pai, nós aceitamos essa proposta. Nós queremos ser justificados, nós queremos ser perdoados, nós queremos ser novas criaturas. Nós reconhecemos, meu Pai, que sozinho nós não temos nenhuma possibilidade de vencer. Somente em Cristo Jesus, somente com o Senhor. E nós pedimos, nos justifica, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a nos render a Ti.
a nos despir diante de Ti, para que o Senhor venha nos perdoar, venha nos justificar e nós possamos viver em novidade de vida. Te entrego, meu Pai, esses meus irmãos que estão aqui comigo, suas debilidades, suas lutas, aquilo que eles precisam vencer. E entrego-me também, Pai. Tu sabes as minhas fraquezas. Tu sabes aquilo que eu preciso vencer, Senhor. Nos dê força. Somente em Ti, Senhor, nós iremos conseguir. Obrigada por essa proposta. Nos ajude a entender, a aceitar e verdadeiramente sermos justificados pela fé. Recebemos a justiça, a imputada e a comunicada. A imputada é o nosso título para o céu. A comunicada é a nossa adaptação para o céu. Obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa, em nome de Jesus. Amém.